Olá, quero falar com você sobre um episódio que aconteceu com Jesus e os discípulos no Mar da Galileia. O texto está em Mateus 14, 24 a 32. Ouça o que diz a Bíblia. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse, Jesus disse: vem, Pedro. Descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram ao barco, acalmou o vento. O que eu quero tratar nesse assunto, nesse texto bíblico, é o seguinte: acontece algo fora do normal. Um homem andando sobre as águas. Nós sabemos que isso é impossível a nós humanos, mas é possível a Deus, porque Ele diz que nada é impossível para Ele. Aí Pedro, depois que viu que era o mestre, pediu ainda o quê? Uma confirmação. E diz assim: então fala com que eu ande sobre as águas. E Pedro, enquanto olhou para Jesus, ele andou sobre as águas. Mas, quando Pedro sentiu o vento, esse vento que está aqui é fraco perto do que aconteceu, porque o Mar da Galileia tem muitos ventos, ele temeu. Então, enquanto ele olhou para Jesus, ele estava firme. Ele olhou as circunstâncias e pensou, com a mente racional dele assim: como? Eu não posso andar sobre as águas. É isso que acontece muitas vezes conosco. Quando acontece alguma coisa fora do normal, a gente se apavora com medo e o Senhor fala assim: não, pode vir. Eu sei que nós vivemos num tempo de muito assombro. Quantas coisas acontecem, quantas más notícias acontecem que nos assombram e testam a nossa fé. Olha que situação nós estamos passando. Quando que nós imaginaríamos que neste ano nós passaríamos por tantas situações com essa pandemia? Então o que eu quero aprender com isto é que quando eu olho para o Senhor, pode ser a situação que for, se eu estiver com Covid, se eu estiver muito mal, eu posso olhar para o Senhor e Ele fala assim: olhe para mim, porque Jesus é o autor e consumador da fé. Nós precisamos que Ele nos faça olhar para Ele. Olhando firmemente para Ele, nós podemos até caminhar sobre as águas, como Pedro andou. Outra coisa interessante, Pedro era um pescador. Certamente ele era um exímio nadador. E por que ele afundou? O que o texto tem a nos ensinar? O Senhor pega-nos aonde nós achamos que nós somos fortes. Pedro se julgava certamente um grande nadador, mas ele estava afundando. Então, quando nós nos apoiamos naquilo que nós achamos que é o nosso forte, aí é a nossa ruína. Quando nós nos apoiamos no nosso eu, nós afundamos. Por isso que o Senhor estende a mão e se abriu naquela cruz num abraço para nos receber e nos fazer uma nova criatura na sua ressurreição. Olhe para o Senhor, olhe para o autor e consumador da fé. Assim nós podemos enfrentar tudo. E a palavra de Deus diz assim: não seremos abalados. Eu preciso olhar para o Senhor. E você? Olhe para Ele. Certamente Ele tem algo melhor para você e vai ter a firmeza do descanso na vida dele. Um abraço a todos.